Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diz amém, bem forte. Amém. Hoje é uma noite especial. Diz para a pessoa que está aí do seu lado: olha, hoje é uma noite especial. Pode falar com fé. Hoje é uma noite especial na sua vida. Olha, você sabe o que... Hamilton, você aumenta o retorno para mim só um pouquinho, por favor. Você sabe o que precisa para termos uma noite especial? O que é preciso para termos uma noite especial? Tem algumas mulheres que vão dizer: um jantar com as luzes de velas. Não é verdade? Alguns homens vão dizer: ou aquele futebol e o meu time ganhando é uma noite especial. Mas para uma noite especial só basta que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Sabe, Ele pode fazer de uma noite normal uma noite especial na sua vida. E eu creio que hoje pode ser uma noite especial para aquilo que você tem esperado do Senhor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Hoje o pastor Josafá me pediu para que eu fosse o responsável por trazer a palavra. E é sempre um desafio muito grande, porque compartilhar daquilo que o Senhor quer falar para a igreja é algo de muita responsabilidade. E eu me coloco na disposição do Espírito Santo nessa noite para que Ele possa me usar para falar ao seu coração. Mas não existe pastor, não existe pregador, não existe mestre, profetas que possam falar algo mais do que a própria palavra de Deus já fala. Então, nós vamos estudar um pouco da vida de um homem e tirar algumas lições, né, que você possa abrir o seu coração para que esta palavra, que é viva, que é eficaz, possa tomar lugar no seu coração nessa noite. Tá? Amém? Lucas capítulo 1, versículo 37. Ontem foi um dia muito especial para mim também, né? Porque foi o dia onde o Senhor decidiu fazer nascer a pessoa que iria caminhar comigo o resto da minha vida. Ou o resto da vida dela, né? Quem for primeiro. Que é a minha esposa, Maria Elisa. Ontem foi o aniversário dela e nós tivemos um dia assim maravilhoso, juntos, dia especial. E à noite a gente teve a oportunidade, né, em família, de reunir, cantar parabéns para ela. E a palavra que eu li para ela foi essa, eu queria compartilhar com toda a igreja. No versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Amém? Lucas capítulo 1, versículo 37, de novo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse no fundo do seu coração, para você mesmo, esse versículo. Porque para Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra ela é verdadeira. Nós cremos que o Senhor deixou escrito para que nós aprendêssemos e recebêssemos a revelação, a iluminação daquilo que o Senhor queria transmitir à Tua igreja. Pai, o Senhor fala conosco de forma geral, mas também o Senhor fala conosco de forma especial, particular. Pai, eu não sei o que cada um está vivendo nesta noite, o que cada um veio e entrou neste lugar aqui em busca de algo, mas o Senhor conhece, porque o Senhor diz que o Senhor conhecia cada um de nós quando éramos um ser informe, ainda no ventre da nossa mãe. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já tinha agendado este lugar, esta reunião, para falar com teus filhos, para falar comigo. Por isso, Deus, abre, Senhor Deus, o coração de cada um, enche-me do teu Espírito, que possamos experimentar, Senhor Deus, a revelação nova, boa, perfeita, Senhor Deus, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um tema que alguns sábados atrás eu ministrei na rede de jovens. Foi a nossa primeira reunião de jovens aqui. É apenas um versículo, mas é um versículo que está cheio de muita informação. É um versículo que está cheio de muita coisa por trás.
Mas acima de tudo é um versículo que é Deus falando conosco. É uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você pode dizer não. Essa palavra aí foi para Maria, é verdade. E aí a gente vai entrar no contexto dessa palavra. Quando Jesus estava para ser anunciado que iria nascer de um ventre de uma mulher chamada Maria. Maria foi escolhida entre as mulheres para que ela carregasse no seu ventre o Filho de Deus, Jesus, aquele que tirou o pecado do mundo. E os historiadores, né, os estudiosos bíblicos falam que todo mundo esperava essa oportunidade. E que as mulheres e as meninas, as jovens daquela época, ficavam esperando que isso poderia acontecer com alguma delas. O Senhor escolheu Maria. E quando o anjo veio e anunciou: olha, você vai ser a mãe daquele que se chamará Jesus. Você está grávida. Maria era virgem, não tinha tido relação com José ainda, não era casada. E a palavra de Deus no versículo antes diz que ela duvidou. Ela falou: eu? É impossível. Aos olhos da medicina, realmente é impossível acontecer. E o anjo, né, Deus através do anjo disse para ela: porque para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis capítulo 18, que é a história que nós vamos acompanhar e tirar algumas lições. Gênesis capítulo 18. Quem abriu diz amém. Amém. Lá no versículo 14. O que diz a palavra do Senhor? Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? É uma pergunta. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? E a pergunta que o Senhor está te fazendo hoje é: há algo demasiadamente difícil para Deus fazer na sua vida? Há? Lá em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus fala de um homem chamado Abraão. E algumas semanas atrás, eu e a Maria Elisa, nós fomos para o aniversário da Vitória, Igreja com Propósito. E um argentino, eu não me recordo o nome do pastor que estava ministrando, ele deu alguns ensinamentos sobre a vida de Abraão e foi tremendo. E à medida daquilo que Deus falou comigo e que eu queria lembrar de algumas coisas, eu vou compartilhar também com a igreja, porque a revelação do Senhor, ela precisa ser compartilhada, né, para que a gente aprenda, que a gente viva e que o Senhor nos transforme. A palavra de Deus fala desse homem chamado Abraão. Abraão, no Velho Testamento, ele é conhecido como o pai da fé, né? O pai da fé. E o Senhor fez uma aliança especial com Abraão. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que Abraão, ele era chamado amigo de Deus. É uma expressão muito forte. Hoje eu tirei algumas horas do meu dia para conversar com minha esposa. E a gente ficou conversando, né? A gente brinca que nós não precisamos de outro casal para estar com a gente. Tem muito casal que fala assim: vamos viajar, precisa de outro casal para estar junto, vamos viajar junto. A gente não precisa, a gente tem assunto demais. A gente brinca, a gente ri, a gente conversa. E a gente passa horas conversando e brincando, se divertindo. E a gente não precisa realmente de outro casal. É bom estar com outros casais, mas só pelo prazer, não pela necessidade, né? A gente precisa do Espírito Santo, né? Que nos cola cada dia mais, que gera amor no nosso coração. E a gente estava compartilhando sobre amizade. Aquelas pessoas que a gente realmente considera amigo, né? Quantas pessoas você pode realmente considerar amigo? Dizer assim: olha, fulano é meu amigo. Tem muita gente que tem mais de 1000 amigos no Facebook, né? Não, no Facebook eu tenho 1.200 amigos. Quantos deles são seus amigos? A Maria Elisa fala para mim, quando eu
Ah, eu vou encontrar fulano, que é meu amigo. Ela, seu amigo não. Ele é seu conhecido, seu colega. Mas é amigo mesmo? Não é amigo não. É um conhecido. Quantos você pode dizer? Será que você pode encher uma mão e dizer, olha, esse é meu amigo, esse é meu amigo, esse é meu amigo? Será que você consegue? É aquele que você pode contar para toda hora, ou para qualquer hora. A palavra de Deus diz que Deus disse que Abraão era amigo de Deus. Olha que tremendo. Deus fala para você, fala assim, olha, Neto é meu amigo. Zé Orlando é meu amigo. A pergunta agora é o contrário. E você? É amigo de quantos? Que a gente quer ter amigo, né? Nós queremos ter amigos. E ser amigos? Nós somos amigos de quantos? De quantos você é amigo? É uma boa pergunta, né? Você pode realmente contar. Abraão era um homem considerado amigo de Deus. E na sua palavra, Deus fez um desafio para ele e falou assim, Abraão, lá no capítulo 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, se eu não me engano, se alguém souber, me corrija. O irmão Fernandão é muito estudioso bíblico e qualquer coisa me corrija. Abraão tinha aqui aproximadamente 75 anos de idade. Não é isso? Não é isso, Valtinho? 75 anos de idade. E a palavra de Deus diz, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus diz que Abraão não questionou, não perguntou. No versículo 4 diz que ele saiu. Partiu, pois, Abraão, como ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, olha aí, ó, 75 anos. Levou Abraão consigo Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentavam em Herã. Abraão recebeu uma palavra do Senhor. Sai da sua terra, sai da tua parentela. E Abraão saiu. Abraão saiu. Abraão levou consigo quem? Sua família, sua esposa. A esposa tem que ir com o marido ou não tem, gente? E o marido tem que ir com a esposa também? Tem também. É os dois juntos. Amém? Amém? Abraão levou a mulher. Ela disse, vamos. Porém, Abraão levou uma outra pessoa com ele. Quem que Abraão levou com ele? Ló era o quê? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tinha 75 anos, ele não tinha filho. Ele não tinha filho. A Keila ontem, lá no aniversário da Maria Elisa, segurou a Giovana no colo, falou assim, deu um beijo na Giovana. Eu não sei o que quer ser mãe não, mas ser tia é muito bom. E talvez você viva isso, você ainda não é mãe, ou você não é pai, mas você é tio, você é tia. Eu estou nessa categoria. Você é tio, você é tia. Abraão levou com ele quem? O sobrinho. Eu não sei quanto a vocês, mas quando uma pessoa não tem filho, está ficando velha, 75 anos de idade, tem coisas, tem bens, ela vai tratar o sobrinho como o quê? Como filho. Mas Ló não era filho de Abraão. Ló era sobrinho. E Abraão levou Ló com ele. Vamos comigo, meu filho. Como eu não tenho filho, é meu sobrinho. E eles começaram a caminhada. E é importante a gente entender que o Senhor fez uma promessa para Abraão. E Abraão, em momento algum, ele questionou a Deus. Ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Aí, lá no capítulo 13, a Bíblia diz que os dois começaram a prosperar tanto que já não cabia mais. Porque os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão.
E aí era uma confusão. E aí Abraão olhou para o sobrinho, né? Que considerava-se como filho, e disse: olha, escolhe o lugar que você quer ir. E na cultura judaica, isso é totalmente errado. Porque o mais velho é que tem que definir o melhor lugar. É o mais velho que escolhe. Abraão abriu mão de escolher para dar oportunidade para o seu sobrinho, porque ele não tinha filho. Ele se escolhe. E aí Ló, mais novo, escolheu o melhor lugar. Então vai Ló. E Abraão se separou de Ló. E essa passagem é uma passagem bastante interessante. No momento em que Abraão separa de Ló, ou Ló se separa de Abraão, no capítulo 13, no versículo 14, gostaria que você lesse. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Poxa, o cara tinha 75 anos, um pouquinho mais aqui. A única descendência que ele poderia ter era através do sobrinho. Ele acaba de se separar. O Senhor olha para ele e fala assim: olha para o norte, olha para o sul, olha para a esquerda, olha para a direita. Tudo isso aqui vai ser seu, e eu te darei para você e para a sua descendência. Eu te darei a você e a sua descendência. Versículo 16: farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. É muito difícil um homem de 75 anos ouvir isso. Uma pessoa que não pode ter filho, uma mulher estéril, dizer que a descendência vai acontecer. Ele imaginou que talvez a descendência fosse Ló. E nós vivemos promessas de Deus. Eu creio, porque eu tenho promessas de Deus na minha vida, que você também tem promessas de Deus na sua vida. Você tem sonhos, você tem expectativa, você tem algo que um dia o Senhor te disse que faria na sua vida. Só que algumas vezes, para que Deus opere a promessa dele na sua vida, você tem que se desapegar de pessoas que estão empatando o seu caminho. É engraçado, parece algo muito simples, mas o Senhor só profetizou sobre Abraão quando ele se separou de Ló. Mais uma vez ele profetizou. Às vezes eu não sei o que você tem vivido, qual a sua caminhada, mas você tem se apegado a pessoas que não devem ser apego seu. Essa pessoa não faz parte da promessa com você. Deus tem algo especial para ela. E eu quero te dizer uma coisa: a caminhada com Deus, ela é solitária, ela é individual. Nós somos uma família, fazemos parte de uma família, é verdade? É. A palavra de Deus lá em Coríntios diz que nós somos um corpo bem ajustado, um ajuda o outro. É. Mas o tratamento de Deus, ele é individual para as nossas vidas. O que você passa, meu querido, é seu. Eu falo para minha esposa: cada um se preocupa com o seu problema. O que eu vivo no meu dia a dia, as coisas que me afligem, que preocupam a minha cabeça, que agitam o meu coração, o Valtinho não está preocupado com essas coisas. O Pedro não está preocupado com essas coisas. O Diogo não está preocupado. Eles podem até orar por mim: Deus abençoa o Júnior, abençoa, dá sabedoria, alegra o coração. Mas o que me preocupa não preocupa eles, porque isso é preocupação do Josafá Eugênio Barbalho Júnior. Os problemas que a Alice tem, que o Pedro tem na casa deles, é deles. Eu não me preocupo com o problema deles, eu me preocupo com o Pedro. Eu oro pelo Pedro, eu abençoo a vida dele. E cada um de nós tem algo que incomoda o nosso coração, que é o nosso problema. O problema de Abraão é porque ele queria ser pai. E ele tomou o sobrinho como se fosse filho. E ele disse: olha, quando afastou, você está vendo aí o pó da terra? Isso tudo vai ser seu.
E Abraão não questionou. Abraão disse: beleza, toca a bola. E aí a história conta que houve uma guerra, né? Prenderam Ló. Olha, Ló de novo no caminho de Abraão. Prenderam Ló e um dos servos de Ló conseguiu escapar. Escapou e saiu correndo contar: Abraão, Abraão, teu sobrinho prenderam. Abraão ficou enfurecido. Era sobrinho, era tratado como filho. Era tratado como filho. Ele diz: olha, eu vou juntar aqui 310 homens dos mais tops que eu tenho, e vamos pegar essa galera, vamos matar esse povo e trazer Ló de volta. Isso é um amor de pai. Ele viu o sobrinho sendo preso, ele pegou os melhores homens que ele tinha e foi para a guerra contra um exército. Pegou, matou, pegou as coisas, trouxe Ló de volta, toda a sua família. E olha Ló entrando na vida de Abraão novamente. No capítulo 15, depois de todos os acontecimentos, veio uma palavra do Senhor numa visão: não temas, Abraão, diz a palavra, eu sou o teu escudo, teu galardão. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O grande problema de Abraão, o grande questionamento de Abraão, e esse pastor que ministrou lá na Vitória, ele é um estudioso, ele morou 7 anos em Israel, é um estudioso das coisas da região. O grande problema de Abraão é que ele queria ter filhos. Era o sonho de Abraão. Ele queria ter filhos. E quando o Senhor prometeu, hora nenhuma ele questionou. Mas aqui no capítulo 15, Abraão não aguentou. Quando Deus disse: olha, eu vou te prosperar, eu sou teu escudo, ele disse: olha, Senhor, o que adianta? Né? A escrita não tem muita entonação, né? Então você pode imaginar como que Abraão falou com o Senhor. Porque amigo, ele bate forte também, né? O amigo, ele confronta, ele pergunta, ele pede, ele questiona. E eu imagino, né? Aqui talvez você faça a sua imaginação, você é livre, que Abraão questionou Deus: olha Deus, tá beleza, eu estou rico, eu estou próspero, o Senhor está dizendo aí, eu confio, eu acredito, mas de que me adianta? Eu não tenho filho. Eu vou dar isso aqui tudo para Eliezer? Porque até Ló eu não tenho mais. E isto logo respondeu o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, e se é que podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade. No versículo 6, a palavra de Deus diz que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. O estudioso, o pastor, ele disse que essa palavra aqui, quando o próprio Deus diz: olha para os céus e conta as estrelas, ele diz que no original da Bíblia é uma lógica diferente. É assim: olha para baixo, não olha para cima, é olha para baixo. Como uma pessoa pode olhar para baixo e ver as estrelas do céu? Então no original é assim: olha para baixo e vê as estrelas do céu. E ele diz que os estudiosos bíblicos acreditam que nessa passagem aqui o Senhor levou Abraão a ver com os olhos dele, com os olhos de Deus. À medida que ele fala, olha para baixo, o Senhor está acima das estrelas do céu. É como se Abraão estivesse vendo as estrelas do céu e dizendo: olha, eu estou vendo, não posso contar, assim será a tua descendência. E a palavra de Deus diz que Abraão creu, Abraão confiou,
ele acreditou naquilo que o Senhor falou. É tremendo, gente. Porque quando o Senhor te dá uma promessa, te dá uma palavra, creia que é do Senhor. Tome posse. Sabe o que acontece? O tempo passa. A gente acha que as promessas que a gente vira uma página e já aconteceu, que foi rápido, mas não, ela demora. As coisas demoram a acontecer em algumas situações, ou na maioria das situações. Você tem o sonho de ser médico. Amém, o Senhor me deu a promessa, eu vou ser médico. Você vai ser médico amanhã? O que você tem que fazer? Primeiro, passar no vestibular. É fácil passar no vestibular de medicina? O que você tem que fazer? Não, o Senhor já prometeu, Ele vai fazer a prova por mim. Você tem que fazer o quê? Estudar. Depois que você passar, você tem que estudar mais ainda. E mais ainda. E depois que você termina 6 anos. 6 anos, né, Pedro? Medicina? 5, 6 anos. Depois que você termina, você ainda tem mais 2 anos de especialização. Para você saber o que você vai ser mesmo. Nada se passar em 8, 9, 10 anos. Para que o Senhor cumprisse a promessa dele. E talvez é isso. Nós somos imediatistas. A gente ouve a promessa de Deus e a gente quer que aconteça amanhã. Ou sou só eu assim? A gente quer que seja para amanhã. Ah, mas Deus já prometeu. E a gente fica questionando Deus. Deus, o Senhor prometeu. Mas existem algumas coisas que precisam ser tratadas. O Senhor só vai nos dar quando nós estivermos preparados. A gente acha que está preparado, mas é o Senhor que conhece o nosso coração. Abraão precisava se largar da prisão emocional que ele tinha com Ló. Quais são as suas prisões emocionais? Principalmente mulheres, né? Mulheres gostam de ter prisão emocional. Faz parte da característica da mulher. O homem, ele é mais desligadão, né? Mais desapegado. A mulher tem prisões emocionais, mais fácil. Quais são suas prisões emocionais? O que precisa ser largado? O que precisa ser tirado? Para que você viva verdadeiramente a plenitude da promessa daquilo que Deus um dia já te prometeu. Só que viver em fé, acreditar, é já viver crendo que a coisa aconteceu. Já é dar os passos como se fosse médico. Já é comprar o sapato branco. Já é comprar o jaleco. Isso é fé. Na hora certa eu vou usar. Isso é acreditar. Mas nós somos humanos e Abraão também era. E Abraão deu umas escorregadas também no meio do caminho, né? Abraão, por causa de Sara, por causa de Abraão, tentaram fazer negócio para poder que a descendência realmente acontecesse da forma deles. Daí você conhece a história. Mas eu queria que você levasse em consideração quais são as coisas que têm atrapalhado. Talvez você ache que é aquela coisa certa, mas talvez seja isso que tenha atrapalhado a promessa de Deus se cumprir na sua vida. A coisa mais importante da vida de qualquer ser humano, da nossa vida, é Deus. Amém? Amém? A própria palavra já fala, Deus tem que ser o mais importante. A nossa família tem que ser importante. Sua esposa, seu esposo. E depois, quais são suas prioridades? O que tem enchido o seu coração? Se é que está nessa ordem. Tomara que esteja nessa ordem. Mas você já viu que tem pessoas que sentam com você e só conversam da mesma coisa? Ah, é só de dinheiro. Ah, é só de negócios. Sabe por quê? Porque é isso que está cheio o coração. Nós precisamos parar, muitas vezes na nossa caminhada, e pensar, o que nós estamos sendo alimentados? Qual tem sido o alimento que tem alimentado a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo? O corpo é o feijão e o arroz, né? Macarronada. Mas e a sua alma? O que tem alimentado?
que tem alimentado o seu espírito? Tem pessoa que você senta que só conversa de futebol. Só conversa de futebol. Não tem outro assunto. O que tem alimentado a alma dessa pessoa? Você já viu a pessoa quando é novo crente? Não é uma benção? Encontra todo mundo, quer falar de quê? De Deus. De Deus. De Deus. De Deus. Por quê? Porque está cheio de Deus. Está cheia das coisas de Deus. Está cheia das coisas de Deus. E nós precisamos ser cheios das coisas de Deus. Nós não somos alienados, não. Nós somos crentes, mas nós somos pessoas que vivemos neste mundo. Nós fazemos faculdade, nós fazemos pós-graduação, doutorado, mestrado. Somos muito inteligentes. Amém? Somos ou não somos? Mas nós precisamos ser cheios das coisas de Deus também. Quanto tempo nós temos gastado com as coisas de Deus? Eu quero viver essa atmosfera, sabe? Essa dimensão. De chegar e ser o nosso prazer conversar das coisas de Deus. É isso que é o meu sonho. Eu estou na caminhada também, junto com vocês, porque eu vivo nesse mundo. Mas a gente fala de política. Tem gente que briga por política. E não briga pelas coisas de Deus. Tem gente que briga por relacionamentos, por negócios, por estudo. E não briga pelas coisas de Deus. A gente tem um pessoal conhecido nosso, que toca, alguns deles tocam no Ministério de Música. E fazendo uma brincadeira, gravaram um clipe. Gravaram um clipe com a música do mundo. Cantando a música do mundo. Veja os seus lábios, não sei o quê. Negócio totalmente... Aí o pessoal da igreja começou: nossa, que legal, que bonito, que produção. Aí eu sentei na cama, Maria Elisa, eu fico indignada com isso. Não tem nada de legal, não tem nada de bonito, não tem nada de bom. Por quê? O que alimenta a sua alma? O que tem alimentado o seu coração? É o que você tem vivido. A gente quer chegar no domingo na igreja, receber uma palavra de fé, uma palavra de bênção, sair daqui cuspindo fogo. Mas durante a semana a gente não abre a Bíblia para ler. A gente só conversa coisas do mundo. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos ter fome, sede pelas coisas do Senhor. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida quando nós estivermos na dimensão preparados para o que o Senhor cumpra nas nossas vidas. Só que o mais difícil é que às vezes, às vezes não, Ele cumpre sempre, mas às vezes Ele faz teste com a gente. Foi isso que Ele fez com Abraão. Ele deu o filho, E lá no capítulo 18 nós lemos, quando o anjo do Senhor chegou e disse: Abraão, daqui a 1 ano a sua promessa vai chegar. Aleluia. Abraão já tinha 99 anos. Já tinham se passado 24 anos da promessa. E o Senhor chegou para ele e disse: olha, daqui a 1 ano a promessa finalmente vai chegar. Gente, mas a promessa não era o filho, era a descendência. A promessa não era o filho, a promessa era a descendência. Quantos anos se passariam até chegar a nós aqui? Nós somos filhos de Abraão. E o Senhor disse: daqui a 1 ano. Mas a mulher sorriu no seu íntimo e disse: só pode estar brincando. E aí o Senhor faz a pergunta: há algo demasiadamente impossível para Deus? Aleluia. O Senhor fez uma aliança com Abraão. E aqui ele estava prestes a fazer uma outra aliança com Abraão. Quando seu filho nasce, ele estava prestes a fazer uma aliança. E olha que interessante, quando o filho
da promessa estava para nascer, a mulher sorriu e o Senhor disse: não há nada impossível, vai acontecer. Quando Jesus foi nascer no Novo Testamento, a mulher disse: e o Senhor disse: não há nada impossível, vai acontecer. Existe uma promessa, e aquilo que Abraão fez, quando o Senhor disse: olha, leva Isaac, teu filho, e apresenta ele como sacrifício. Abraão não questionou novamente o Senhor, ele levou o filho, ele subiu ao monte, ele carregou os servos e disse: sim, Senhor, eu vou fazer. E do mesmo jeito que Abraão, o pastor Nivaldo uma vez fez uma ministração tremenda sobre isso aqui na nossa igreja, do mesmo jeito que Abraão fez e entregou o seu próprio filho para morrer, eles tinham aliança. O Senhor disse: eu tenho aliança contigo, eu também vou dar o meu filho para morrer. O próprio Deus fez uma aliança com seu amigo: se você deu o seu filho para mim, eu vou dar o meu filho para a sua descendência, para a sua geração. E isso ia acontecer muitos anos para frente. Muitos anos para frente. E nós estamos aqui hoje, e nós temos a certeza, a convicção da nossa salvação, da nossa redenção, porque um dia o Senhor mandou o seu filho para morrer na cruz por mim e por você. Essa foi a razão da morte de Cristo. Foi a razão da morte de Jesus. Foi para que houvesse uma ligação, abrisse novamente um canal de ligação com o Senhor, e que nós pudéssemos ter acesso àquilo que Ele queria, aquilo que era a promessa dEle. Essa é a maior promessa. Mas eu quero falar das suas promessas individuais, aquilo que o Senhor tem na sua vida. O que você precisa fazer para que o Senhor cumpra as promessas? Às vezes nós precisamos fazer algumas coisas. Em João capítulo 11, a palavra de Deus fala da ressurreição de Lázaro. O Senhor estava pronto para fazer um milagre. Ele olhou a pedra e disse: olha, galera aí, tira a pedra aí. Existem coisas que somos nós que precisamos fazer. O Senhor podia: pedra, Lázaro, fácil. Mas tem coisa que a gente dá conta de fazer, né? Sofrido, não é fácil. A pedra é pesada, junta aí, carrega. Mas a gente precisa fazer. Então quais são as coisas que precisam ser transformadas na sua vida, para que você receba a promessa de Deus? Talvez é os seus questionamentos, você não tem crido. Precisamos de crer. Nós precisamos crer. E crer é algo que está além do entendimento humano. A gente não consegue explicar crer com palavras, mas a gente consegue explicar com atos, com atitudes. Quando a gente toma a atitude de realmente ir. Eu já ministrei aqui na igreja e eu vou terminar com essa ilustração. Não vou fazer todo o teatro que eu fiz uma vez aqui, mas eu gosto de uma ilustração que eu recebi, uma ministração lá nos Estados Unidos, do pastor Rick Rush, sobre o McDonald's. Alguns de vocês já conhecem. Quando a gente entra no drive-thru do McDonald's, quem gosta de sanduíche? Quem não gosta de sanduíche? De vez em quando é bom comer uma bobagem, né? De vez em quando. A minha esposa, ela é super disciplinada, mas de vez em quando a gente gosta de uma bobagem. Comer um sanduíche no McDonald's. E lá nos Estados Unidos, que foi o criador do fast food, né, que é a comida rápida. Essa comida, ela foi feita por quê? Porque lá as pessoas trabalham por hora e ganham por hora. Então não tem muito tempo. Na hora do intervalo, do almoço 15 minutos, come e já volta, né? E a primeira franquia, né, a primeira loja que criou a ferramenta chamada drive-thru foi uma loja chamada Sonic. Sabe o Sonic, daquele joguinho? É esse mesmo, Sonic. O Sonic, você para o carro assim, e você vê naqueles filmes antigos, as meninas vinham de patinete, né, colocava a bandeja assim sobre a janela do carro, a pessoa comia já dentro do carro mesmo. 2 minutos que você ganha na sua alimentação, você ganha dinheiro. Então, time is money mesmo, né? Tempo é dinheiro. Então, eles criaram toda a estratégia da comida rápida para que você coma rápido e volte para o trabalho. E lá nos Estados Unidos é assim. Então, depois criaram agora esse drive-thru mesmo, né? Que antigamente o drive-thru era você parava e não era drive-thru, é drive-in. Você entrava no estacionamento, comia e saía. Agora você passa, já pega a sua comida
E nem para, vai comendo dirigindo, né? E vai comendo. E no McDonald's eles criaram essa ideia do drive-thru, né? Então quando você entra hoje aqui na Praça do Ratinho tem um McDonald's, não estou ganhando nada de promoção, mas, né? Na Praça do Ratinho tem uma, lá no Jardim Goiás também tem uma, lá perto do Eldorado tem um, todos eles têm drive-thru. Na T63 também. Faça o teste. Entra no drive-thru para fazer um pedido. Então quando você entra no drive-thru, a primeira coisa que você vê, o que é? O M do McDonald's, não. A primeira coisa que você vê é aquele menu das ofertas especiais. Não é? Quem já trabalhou aqui em lanchonete? O Léo já trabalhou, né, Léo? No McDonald's, não já? Quando você entra assim de cara, o que você vê? Aquelas ofertas especiais. Aquelas que estão na promoção. Ou aquelas que estão encalhadas, que eles colocam lá para te chamar a atenção. Sanduíche, não sei o que, né? Pá, picles. Tá lá. Aí quando você continua andando, aquela é só para te chamar a atenção. Para te chamar a atenção. Quando você entra perto da janela, aqui no Brasil tem janela, lá nos Estados Unidos é só uma voz. É só um alto-falante. Quando você entra, você não vê a pessoa. Aí a pessoa pergunta para você: bom dia, bem-vindo ao McDonald's. Em que posso atendê-lo? Aí você para e você faz seu pedido. Só que aí você tem um menu completo. Aí você tem todos os sanduíches que tem. Você tem todas as bebidas. Você tem os preços. Você tem tudo que tem. E você faz o seu pedido ali, do que você quiser. E aí a voz te diz assim, ó: vá para a próxima janela e pague. E aí você simplesmente põe primeira no carro e segue, para na janela. Aí tem geralmente uma moça, né? Lá, R$3,99. Não, R$3,99 é antigamente, né? R$20,99, R$40, R$50. Você paga. E o que a mulher fala? Pode pegar seu lanche na próxima janela. E você continua andando. Você continua para pegar o lanche, né? Quando você para na janela lá, o que você quer receber? Qual lanche? Qual? O que você pediu, não é verdade? Você fez um pedido lá atrás, você teve opções para escolher. Você fez um pedido, você entra na fila. Quando você está entrando na fila, às vezes você olha assim, olha para a mulher olha para você e fala assim: acho que não quero sanduíche hoje não. Quando você olha no retrovisor, já tem um carro atrás, não tem jeito. Mesmo assim, você ainda pode ficar, esperar passar quando você vai embora. Mas depois que você está na janela do preço, que você já pagou, você vai desistir? Muito difícil. Depois que você pagou, você vai em frente. Agora, meu amigo, eu vou comer esse sanduíche. Posso até engordar, eu vou comer. Não é o nosso pensamento? A gente vai comer. O que você tem pedido ao Senhor? Quais são os pedidos que você tem feito? Qual o preço que você tem pago? Porque a gente tem pedidos e no meio do caminho a gente gosta de desistir. A gente tem a tendência de desistir, porque está tão difícil. Desistir é mais fácil. Não, Senhor, é descendência. 99 anos. É melhor Ló mesmo. É melhor Ló mesmo. Já é meu sobrinho, já faz parte do sangue do meu irmão. É meu também. E a gente tem a tendência de tentar desistir porque é mais fácil. Desistir é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Mas qual o preço que você tem pago? Porque toda bênção ela vem com preço. Não é não, Vera? Anos de preço, né? Muitas delas, né? Qual o preço que você tem pago? Tem gente que não gosta, só quer. O Davi postou no grupo de jovens essa semana. Ou semana passada, né? Batatinha do Burger King. Propaganda da outra também, né? Batatinha do Burger King, de graça. Aí alguém perguntou, acho que foi a Ariana, não sei se foi a Hannah: é verdade mesmo? Aí o Davi: é verdade. Ninguém dá nada de graça. Ele te chama lá com a batatinha grátis para você comer o sanduíche, você comer o refrigerante. Ele não quer que você coma só a batatinha.
A batatinha é só a isca. Você tem que pagar um preço. E outra coisa, eu vou te dizer, o preço já está embutido. Nas outras coisas você vai dizer, não é de graça, já está embutido. Você sabe disso. Qual o preço você tem pago para que o Senhor cumpra as promessas dele na sua vida? Sabe, e o preço é intimidade com Deus. Preço é moldar a nossa vida da forma que o Senhor quer que nós fiquemos. Eu quero emagrecer, quero ganhar músculo, mas não quero ir para academia. Tem jeito, Kelito? Tem jeito. Tem que pagar um preço, tem que malhar. E dói os músculos da primeira vez que você vai na academia? Muito. A primeira vez que você levanta o peso, você tem que escovar o dente balançando a cabeça, porque o braço não vai. O braço não vai, você tem que balançar a cabeça para escovar o dente. É desse jeito. Dói, machuca, mas o nosso músculo vai se moldando ao tratamento do peso. E aí de repente está leve. Poxa, parecia tão difícil. Como está leve? Aí o que você faz? Você aumenta o peso. Aí de novo, aí vai doendo. É assim com o Senhor também. O Senhor vai nos tratando, vai nos moldando, vai fazendo, meu filho, aqui está forte, aqui já está forte, aqui ainda precisa mais musculação, aqui já está muito mole, vamos mais peso, mais peso, mais peso. É assim com o Senhor. Quando você paga o preço, você não sai mais. E a fé tem uma parede enorme na sua frente. Você fez o pedido e você tem certeza que tem alguém lá no grill grelhando o seu hambúrguer, tem alguém montando, não é verdade? Você vai andando com a certeza de que quando você chegar na janela, seu pedido vai estar lá. Quando você vai no restaurante, você pede uma comida à la carte, né? Que não é aquela que está ali na frente, você vendo servir. Você pede. Você não tem certeza que vai vir? Você não sabe se o chapeiro faltou. Você não sabe se a mulher da salada faltou. Se o churrasqueiro faltou, né, Zé? Tá tudo lá dentro. Mas você confia que vai receber. E por que com as coisas de Deus a gente não tem confiança? A gente confia desconfiando. A gente quer dar jeitinho. A gente tem um amigo que o pessoal estava contando ontem. Ele foi no McDonald's com a gente também um dia. Aí ele pediu para chamar o gerente. Por favor, gerente. O gerente foi e falou assim, olha, eu gosto de carne bem passada. Então, quando você passar a carne no grill, você passa assim uma vez e vem voltando com ela outra vez e na terceira vez. Aí o gerente, tá, beleza. Serviu ele. Ah, sim, gostei. Aí eu vou no McDonald's. Aí no domingo seguinte nós fomos de novo para o McDonald's e ele foi com a gente. Ele chamou o gerente, olha, eu gosto de carne bem passada, queria que o senhor passasse assim no grill, depois passasse outra vez e outra vez. Aí o gerente, olha meu filho, essa é a última vez que eu vou fazer isso. Que aqui a gente já tem um padrão, não dá para ficar falando toda hora não. E aí a menina falou assim, você não sabe a maior. A gente foi na tribo do açaí e ele pediu para entrar na cozinha para mostrar para o cozinheiro como que tinha que cozinhar o grelhado dele. E aí o cozinheiro deu a toquinha para ele, ele entrou, queria mostrar para ele como passar o bife de frango, para ficar no ponto, para não ficar mal passado. Quem que faz isso? Só ele que eu conheço. A gente pede e confia que o negócio vai chegar, a gente não desconfia, tem que ir lá para ver se está fazendo. Então, meu querido, confie que o Senhor já te deu a bênção. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode durar 25 anos, mas se o Senhor prometeu, Ele vai te dar, em nome de Jesus, amém? Só para finalizar, quando Abraão volta, abra comigo lá em Gênesis 19, para a gente terminar.
Gênesis 22, desculpa. No versículo 5, a passagem você conhece. O Senhor manda Abraão entregar o seu único filho, aquele que ele era o filho da promessa. Depois de tanto tempo, de tanto choro, de tanto problema, o Senhor deu. Aí com certa idade ele fala assim: olha, leva o teu filho e entrega ele a mim. Levou, a palavra de Deus diz que Abraão levou sem questionar, preparou jumento, tomou 2 dos seus servos, ele e a Isaque, no versículo 3, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Versículo 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar. Preste atenção, eles andaram quantos dias? 3 dias, para poder chegar no lugar do sacrifício. 3 dias. Em 3 dias o Senhor ressuscitou quando ele morreu, amém? Então disse os seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O próprio Abraão disse: olha, nós voltaremos, amém? Tomou Abraão lenha, o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. O cara vai morrer e ainda tem que carregar as coisas, tá vendo, né? A lenha, Abraão, a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque. Mas existe uma simbologia. Jesus, quando ele foi crucificado, o que ele levou sobre si? A madeira, a cruz. Isaque levou a madeira, levou a lenha sobre si. Daí, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Presta atenção, eles caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Ele perguntou: tem o fogo, tem a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram como? Ambos juntos. Seguiram? Ambos juntos. É interessante que quando Deus dá uma promessa, a gente se apega a tanta promessa, mas a promessa, ela pode se tornar perigosa nas nossas vidas. Quando a coisa acontece. É tão difícil acontecer, mas depois que acontece, às vezes, ela pode se tornar uma maldição na nossa vida, né? E são exemplos clássicos, né? O pastor Josafá sempre fala: pessoa que ora para Deus abençoar e dar uma chácara, aí Deus dá uma chácara, aí de repente não vem mais na igreja, né? Tem que cuidar da chácara. Você ora para Deus dar um emprego, você trabalha tanto que não tem mais nem força para ir para a igreja. Então a bênção que você quer, às vezes você recebe e torna-se não tão bênção assim depois. Vocês estão entendendo, né? Tá? A Bíblia diz que eles caminharam, né? Andaram, chegaram no lugar. Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, isso no versículo 9. Sobre o dispôs a lenha, amarrou o seu filho Isaque, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Todas as vezes que a palavra de Deus chama alguém 2 vezes pelo nome, existe uma mudança e um projeto de Deus na vida dessa pessoa, tá? Apenas 8 vezes é relatado na Bíblia que uma pessoa é chamada 2 vezes pelo nome: Abraão, Abraão. E a partir deste momento, inicia-se verdadeiramente o ministério daquela pessoa que foi chamada dessa forma. É uma forma especial de Deus chamar. Aconteceu isso independente da idade, independente do tempo, independente do ministério. Aconteceu isso com Samuel, por exemplo. Samuel, Samuel. E desde aquele momento, quando Deus chamou Samuel, ele já se tornou um servo na casa de Deus. Samuel começou seu ministério. A Bíblia diz que o Senhor também chamou quem? Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Desde aquele momento, Saulo começou o seu ministério. E aqui, segundo os estudiosos bíblicos, quando Deus diz Abraão, Abraão, começa verdadeiramente o ministério de Abraão. Com 100 e lá vai cacetada anos de idade. Começa verdadeiramente o ministério de Abraão. E olha só,
a voz bradou dos céus. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada façais. Tendo Abraão erguido, olha só, versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso. E aí fizeram o sacrifício, adoraram ao Senhor. Versículo 19, para terminar. Desculpa, 16 e 17. Disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. O Senhor está lembrando que ele já tinha falado a Abraão há anos atrás. Primeiro ele disse as areias do mar, depois ele disse as estrelas do céu, em situações diferentes. E agora ele está lembrando novamente: olha, realmente eu vou fazer, como eu já tinha te dito, te multiplicarei as estrelas do céu, a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Cadê Isaac? Versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Em todo momento a Bíblia diz: estavam juntos, e eles iam juntos, Isaac e Abraão. E depois que o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, Abraão, realmente vou fazer, esse é o teu chamado. Abraão desce, e a Bíblia diz que ele desceu. Abraão, não era mais Abraão e Isaac, ele era Abraão. A promessa que Deus te deu, ela é para cumprir um outro projeto, é para que cumprir outros projetos na sua vida, outros propósitos, às vezes na própria terra. Mas a caminhada com Deus, ela é sua, ela não é sua e do seu filho. O seu filho é a promessa, mas a caminhada com Deus é sua. Amém? A promessa que Deus tem para você é para você. O Senhor tem algo para você, e hoje Ele quer te chamar pelo nome. Henrique, Henrique, Fernando, Fernando, eu quero te chamar pelo nome. É você, não é a sua esposa, não é seus filhos, não é seus pais, não, é você. A promessa que Deus tem é para você. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.